Tenho certeza que o ano de 2024 começou e muitos planos você já fez, colocou no papel e está tentando colocá-lo em prática nesse ano de 2024. Muito bom dia a todos vocês. Se você está vivendo essa condição, eu quero fazer esse convite para você nessa live de hoje. Eu vou entregar para você como que você pode iniciar o ano de 2024 com um negócio, mudando de fase, indo para um outro destino, outro rumo. Se você tem esse sonho, se você tem esse desejo, esse é o seu lugar. Eu vou dar aqui hoje muitos insights de como é que você pode iniciar um negócio e conseguir realizar esse teu sonho. Esse é um vídeo que tem como objetivo sempre compartilhar. Na verdade, essa live que eu faço todo dia às 6h55 da manhã tem como objetivo compartilhar muito conhecimento com vocês e facilitar a sua jornada em busca dos seus sonhos e objetivos. Hoje nós vamos falar sobre negócios, mas há algumas outras lives que eu falo sobre espiritualidade, sobre mentalidade, sobre insights, sobre decisões que nós precisamos tomar como empreendedor, e isso tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Se você é a primeira vez que está aqui assistindo essa live, eu peço que você possa mandar para os seus amigos. No final dessa live, faça uma avaliação para ver se vale a pena. Mande para os seus amigos, mande para os seus colegas, mande nos grupos, porque isso vai ajudar bastante as pessoas que podem estar pensando em iniciar um negócio. Dito isso, nós vamos iniciar aqui a nossa live. Tentarei ser mais objetivo para chegarmos aí em até no máximo 30 minutinhos de live, ok? Bom, eu sei que muitas vezes a gente quer iniciar um negócio e a gente fica sempre pensando no que eu vou inventar. Qual é a minha inovação? Qual é o produto que eu vou criar para começar um negócio? E muitas vezes essa é uma barreira de quando você está para iniciar um novo projeto. Porque na cabeça de muitas pessoas, empreender está sempre ligado a criar algo novo. Está sempre ligado a criar um produto novo, um serviço que não tem naquela região. E se você não encontra esse produto ou esse serviço, automaticamente você acredita que não pode começar a empreender. Mas infelizmente ou felizmente, essa não é uma verdade. Para quem está empreendendo, felizmente. Para quem está como um empresário e vai ver concorrentes surgindo, infelizmente. Mas a concorrência faz com que a gente cresça, se desenvolva, não fique no comodismo. Mas eu quero dizer para você que isso é algo que você criou na sua cabeça, porque empreender não significa criar algo novo, um produto que não exista. Empreender significa resolução de problemas. Se você tem capacidade de resolver um problema, se você tem capacidade de resolver esse problema não só para uma pessoa, mas para várias pessoas, automaticamente você pode iniciar uma empresa. É claro que quando nós falamos de início de empresa, não é somente a prestação do serviço ou a venda do produto que faz uma empresa. Essa é uma pequena parte do negócio. E é por esse motivo que os números do IBGE mostram que 85% das empresas que iniciam nesse mundo do empreendedorismo, elas quebram nos 5 primeiros anos. Bom dia, Renato, Deus abençoe sua vida. Acho que o Luiz entrou e saiu, mas estamos aí, meu irmão. Hoje nós estamos falando aqui sobre início de negócio, tá bom? E o que acontece? Muitas pessoas elas acabam pensando que a prestação de serviço ou o produto ele é o principal da empresa. Você não precisa mais se preocupar com nada. Mas o que acontece? Quando você entra para a atividade, você acaba descobrindo que tem contabilidade, que tem o planejamento fiscal, que tem que pensar em marketing, que tem que pensar em estratégia de venda, que você tem que fazer controle financeiro, projeções, orçamento, você tem que fazer balanço patrimonial, você tem que fazer demonstrativo de estado de exercício, você quando vai investir tem que fazer um VPL, né?
que é o valor presente líquido, trazer todo aquele fluxo de caixa para o dia de hoje para saber se aquele investimento vale a pena. Você tem que fazer inúmeras coisas para poder saber se o teu negócio tem saúde, se é viável, se você tem condições, por exemplo, de multiplicar, de contratar pessoas, de fazer compras maiores. Todas essas questões vêm envolvidas porque estão ligadas diretamente ao funcionamento de uma empresa. Então hoje eu vou apresentar aqui para vocês como iniciar um negócio em 2024. Como é que vocês podem fazer isso? Qual é o melhor caminho para que você possa tomar essa decisão? Primeiro, eu gostaria de já começar por esse ponto. A gente está vendo que no Brasil a gente acaba sendo moldado pelo ensino fundamental, ensino médio, pelo ensino convencional do Brasil. As escolas públicas, elas nos formam para que nós sejamos funcionários. Essa é a cabeça. Pode ver que a maioria das pessoas, elas estão sempre buscando emprego. E a minoria, melhor dizendo, está ali pensando em empreender, em criar uma organização para que possa contratar pessoas. Por exemplo, nós vamos ver que a maioria das pessoas, quando terminam o ensino médio, já estão se preocupando em iniciar uma universidade. E ali ficam mais 5 anos, 4 anos, às vezes até 7, 8 anos estudando para que possa se posicionar no mercado de trabalho. Mas, se você for ver, o modelo que está incutido na cabeça das pessoas é se tornar funcionário de alguém. Eu costumo dizer que a maioria dos casos, as faculdades não estão interessadas em fazer com que você empreenda, mas elas estão interessadas em fazer com que você se torne um modelo, até porque elas trabalham muito com a questão de valorização do que eles fazem. Como é que eles valorizam isso? Fulano de tal estudou aqui e hoje está trabalhando na Google, por exemplo. Está trabalhando na empresa X, na empresa Y. Então eles medem o sucesso pelo fato de onde o colaborador foi parar, onde ele está trabalhando. Então mostra que aquela universidade tem capacidade para gerar emprego para as empresas que estão ao redor. Porque você concorda que há muito mais possibilidade de você formar pessoas, estou pensando agora como universidade, tá? Eu sou uma universidade. Eu tenho muito mais capacidade para gerar funcionários, porque o volume maior de pessoas ou de empresas que precisam de funcionário é muito maior do que o espaço para empreender. Não tem espaço para todo mundo empreender. Imagina que todo mundo que sai da faculdade vai abrir um negócio. É lógico que não vai dar. Então, as faculdades, elas pensam em criar um modelo que vai formatar o funcionário para que ele possa ficar pronto para assumir uma posição dentro de uma organização. É assim que funciona. Eu fiz quase 2 anos de faculdade e pouco ouvi falar sobre empreendedorismo. Eram sempre matérias relacionadas a como é que você pode se posicionar dentro de uma organização, como ela funciona, mas nesse viés de você se tornar um funcionário. E aí esse modelo, eu sou fruto de escola pública também, sempre, inclusive quando eu cheguei na ETEC para fazer o curso técnico de logística, eles tiveram como se fosse uma pesquisa. Você respondia algumas perguntas e essas perguntas faziam com que você pudesse descobrir qual que é o seu perfil. E no meu perfil deu empreendedor. Aí eu lembro até hoje que tinham 2 amigos comigo, eles falaram assim, olha, eu acho, Lucas, que você tem capacidade, você tem jeito para ser empreendedor, você pode realmente ter a tua própria empresa. Eu falei, eu não, quero ser posicionado, quero trabalhar em uma grande indústria, quero trabalhar em logística, quero trabalhar no porto. E acabei seguindo esse rumo. Estou há 10 anos, ou melhor, estava há 10 anos como funcionário de uma empresa. Então, ali com a carteira de trabalho registrada. E isso, para mim, foi algo muito bom, porque eu consegui crescer na carreira. Eu saí de auxiliar de instalação e cheguei ao cargo mais alto da empresa. Então isso para mim foi muito benéfico. Tudo que eu aprendi ao longo desses 10 anos foi lá. Mas sempre tive medo de empreender, porque na minha cabeça também tinha esse negócio de que eu tenho que criar algo novo, tenho que criar um produto revolucionário,
senão não consigo ingressar no mercado. Aí olha que interessante isso, gente. E aí, Charles, bom dia. Vanessa tá aí com a gente, a Bruna tá aí com a gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Acabaram de entrar aí na live. E olha que interessante, teve um dia que eu estava assistindo uma live e era uma live que tinha umas 2.000, 3.000 pessoas presenciais no local e mais umas 50 mil pessoas online no YouTube. E aí o que esse cara fez? Ele pediu para que dentro daquela plateia eles se levantassem 100 pessoas. Olha que interessante esse experimento. Levantaram 100 pessoas lá. Aí dessas 100 pessoas, ele falou assim, olha, aleatoriamente pegou um cara lá, falou assim, qual que é a tua maior referência? Que você trabalha em que mercado, primeiramente? Aí o cara falou assim, poxa, eu trabalho no marketing digital. Aí ele falou assim, qual que é a tua maior referência? O cara assim mais estourado que você conhece. Aí ele citou o nome da pessoa lá, eu não me recordo agora qual é. Aí vamos supor que fosse o Charles aí. É o Charles. Charles é o cara mais bombado do marketing digital. E aí ele falou assim para as pessoas que estavam ali ao redor, 100 pessoas dentro de um auditório. Ele falou assim, olha, quantos de vocês já ouviram falar dessa pessoa que ele tanto admira? Das 100 pessoas, somente 2 pessoas levantaram as mãos. E ele ficou meio que sem entender. Ele falou, cara, como é que um cara com tanto sucesso é um cara que as pessoas não conhecem? E aí sabe o que ele falou na sequência? Isso me quebrou, isso me chocou. Ele falou assim, na verdade, você não empreende porque você acredita que o mercado está inflado, o mercado está cheio, não existe espaço para você empreender. Mas olha aqui, de um grupo de 100 pessoas, somente 2 conhecem aquele cara que você pensa que domina o mercado inteiro. Faz um experimento hoje. Pega as pessoas que você mais admira e conversa com as pessoas do seu cotidiano aí, do seu dia a dia. Trabalham com você, que estão contigo todos os dias. Dá uma conversada com eles para ver se eles conhecem. Eu já fiz esse teste. A maioria das pessoas que eu conheço nem sabem quem são. Por exemplo, o mais famoso aqui que eu poderia citar para vocês é o Thiago Nigro. Muitas pessoas não conhecem quem é Thiago Nigro, que é um cara do mundo das finanças, dos investimentos, que é extremamente conhecido no meu ponto de vista. Bruno Perini, mesma coisa. Nem todo mundo conhece Bruno Perini. Porque são caras que a gente segue, são referências, tem milhares de seguidores, mas eles não alcançam toda a população. Tem espaço, gente. E aí eu vi um outro corte também que falou, o cara falava assim, né? Vocês ficam reclamando que eu só fico vendendo curso, só fico vendendo essas coisas, mas eu pergunto para vocês, em vez de reclamar, por que vocês não se posicionam e fazem diferente? Então foram essas 2 pancadas que me fez abrir a minha visão e enxergar que eu não preciso revolucionar o mercado com um produto novo. Eu só preciso encontrar uma solução de problema. O que o Lucas tem capacidade de resolver? Qual é a dificuldade? Olha o Charles aqui, ele comentou. Os caras mais bem-sucedidos do marketing digital não mostram nem a face. Ninguém sabe nem quem é, né, Charles? E para a gente ver que o pessoal tem realmente um desempenho maravilhoso. E aí o que acontece, gente? Quando você entende que você precisa somente resolver um problema, fica muito mais fácil. Até mesmo para vender. Até mesmo para se posicionar como empresa. As empresas, gente, na verdade está havendo uma mudança no marketing. Eu estava ontem analisando isso, vendo as propagandas dos anos 90, e você vai ver que nas propagandas dos anos 90 eles sempre estavam falando, por exemplo, a palavra compre, pedindo, dando uma ordem mesmo. A gente chama o call to action, chamar para ação. Ele mostra o que o cliente tem que fazer, o que ele tem que tomar de decisão depois das informações passadas. E nos comerciais diziam, compre. Mas você percebe que, pelo fato de nós estarmos mergulhados na tecnologia, a televisão também está muito presente, até no nosso entretenimento. Se você não paga o YouTube Premium, você tem aqui, enquanto está vendo um vídeo lá no YouTube,
você tem as propagandas que acontecem no meio. Spotify acontece a mesma coisa. Aqui no Instagram, enquanto você está rolando o feed, a cada 3 ou 4 fotos aparece uma propaganda. Enquanto você está vendo os stories, aparece também os patrocinados. Pode perceber isso. Então a gente está sempre recebendo propaganda. E o que acontece? As propagandas que falam, que a gente fica já com a percepção de que a pessoa está querendo vender para a gente, é a propaganda que a gente já pula. A gente não quer nem saber daquela propaganda. Então tá havendo uma mudança de um marketing outbound. O que é o outbound? Que eu pego esse cara e eu tento convencê-lo de que o meu produto é bom. Ele tem que comprar o meu produto. Eu convenço ele. Eu faço com que ele tome a decisão. Uso técnicas de persuasão, uso técnicas para moldar o pensamento dele. Então existem técnicas para você manipular a pessoa. E você utiliza nesse marketing outbound. Né? Agora o marketing inbound, né? Que basicamente é o marketing que você traz o colaborador, o cliente potencial até você. E ele vindo até você, você oferece um valor para ele. E o cliente chega na conclusão de que ele precisa do produto. Ele é muito mais trabalhoso. Entretanto, quando nós vamos ver os indicadores de LTV, que é o Lifetime Value, que é o valor que o cliente te dá ao longo da vida dele, ou da parceria dele com você, ou da recorrência dele, você vai ver que o lifetime value desses clientes é muito mais alto, porque eles compraram para resolver um problema, e resolvendo esse problema, eles acabam criando uma satisfação, e através dessa satisfação, eles falam, indicam você para 2, 3 pessoas, e essas 2, 3 pessoas que gostam da indicação desse cara vão até você para procurar a mesma solução. E isso vai virando uma bola de neve. Eu hoje sou consultor de uma empresa que é a Microchipnet. E a Microchipnet, se nós formos ver lá, eu peço para você, entre no Google Meu Negócio, lá no Google, na verdade, e procure lá o nome da empresa, Microchipnet Fibra Ótica São Vicente. Coloca lá. Vai aparecer as avaliações do Google. Eu peço para vocês, olhem todas as avaliações que tem lá. Aqueles comentários que existem lá no Google, nenhum deles foram comprados. A gente não pagou a ninguém para fazer aquilo. E tem uma quantidade enorme. Eu desafio você a encontrar um provedor de internet que tenha mais avaliações positivas do que a gente. Acredito que não exista, tá? Aqui no Brasil. E aí você vai ver que o nosso provedor de internet, ele gera valor. Nós gastamos pouquíssimo dinheiro com marketing. O maior número de clientes que entram lá são por indicação. Pessoas que ficaram satisfeitas com a prestação de serviço e elas vão lá e indicam para outras pessoas que vêm até nós. É lógico que existem inúmeros fatores quando a gente avalia o crescimento de uma empresa. No modelo de negócio da Microchipnet, quanto mais a gente alavancar em marketing, mais capital de giro nós precisamos ter para sustentar a operação até que o cliente se pague. Ele leva quase 7 meses para pagar todo o investimento que a gente faz nele. Então a gente tem que ter um LTV, por exemplo, maior do que 7 meses, senão a gente acaba trocando figurinhas. Por isso que nós nos preocupamos tanto com a resolução do problema e em manter o cliente satisfeito. Porque nós criamos um relacionamento com ele. Nós realmente estamos preocupados em solucionar um problema do cliente. E muitas vezes as empresas não estão preocupadas em solucionar problema e vendem serviço ruim. Vou te dar um exemplo. Eu comprei aqui, se vocês forem ver, na 4ª live atrás, eu fiz com esse microfone aqui. Tá? Esse microfone eu peguei emprestado, eu não cheguei a comprar. Eu já comprei um outro microfone que vai chegar. Inclusive vou pegar um daqui a pouco. Nos stories de hoje eu vou mostrar para vocês o microfone top que eu comprei para proporcionar um melhor áudio para vocês. Eu vou comprar as iluminações ainda. Vai chegar muita coisa boa. A gente vai montar uma estrutura de estúdio aqui. Porque eu tô aqui na minha mesa do escritório, aqui em casa. Então eu organizei do jeito que dá para que eu possa compartilhar com vocês aqui. Toda manhã um conteúdo. Mas isso inclusive foi
algo que eu treinei para iniciar o meu negócio, gente, porque eu sou um cara que gosta de fazer as coisas muito bem feitas. Então, sempre foi uma barreira para mim, por exemplo, eu nunca consegui montar um cenário. Antigamente, eu não tinha um telefone para começar, né? Eu estou filmando aqui do meu celular. Eu não tinha iluminação, eu não tinha um conteúdo muito bem programado. E, gente, tudo isso foi barreira para mim. Foi barreira, eu não comecei. Já era para eu ter começado esse projeto que eu comecei agora em 2024, em 2019. Eu estava vendo minhas anotações, tinha projeto já de 2019, gente. Eu perdi 4 anos nessa falácia de que eu tenho que criar um produto novo, de que eu não posso começar pequeno. Tudo isso foi falácia. Para nós iniciarmos um negócio em 2024, nós não precisamos de complexidade, gente. É um outro mito. O primeiro mito é que a gente precisa de um produto inovador que ninguém tem no mercado e que tem que ser um mercado que não está inchado, que tem poucas pessoas. Isso é uma falácia, já mostrei para você. A segunda é que a gente tem que ter toda a estrutura necessária para iniciar o negócio. É claro que se tu está pensando em abrir um banco, você vai ter que se estruturar de acordo com as normas e com o que é pedido sobre um banco. Mas a maioria dos negócios nós conseguimos iniciar com o MVP, né? Ou como eu prefiro chamar, que é o mínimo, a mínima oferta economicamente viável. Eu coloco como MOEV, né? Ou MOEV, que é a mínima oferta economicamente viável. O que significa isso? Ao invés, vamos pegar um exemplo bem básico. Ao invés de você produzir uma centena de sapatos, comprar uma fábrica, colocar colaboradores, investir pesado com infraestrutura e começar a produzir sapato para ver se vai dar certo, por que você não pega uma máquina que faz um sapato por dia e você tenta verificar se você consegue vender esse sapato? Entendeu? O investimento que você vai fazer é um investimento pequeno. E ainda que você perca, você perdeu um percentual muito pequeno em relação ao que você poderia perder construindo uma fábrica. Vocês entendem? Por exemplo, Lucas, eu quero abrir uma academia. Pô, mas uma academia eu não consigo saber se eu... Não consigo comprar uma esteira, uma bicicleta, um elíptico. A gente não consegue fazer isso, certo? Porque são equipamentos caros e não valem a pena. Então você faz uma pesquisa de mercado, né? Você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa e ir na cidade verificando com as pessoas se elas têm interesse de participar, de entrar numa academia que seria em determinado formato. Aí você pode fazer um layout, contratar um designer de interior ou um arquiteto e posicionar como é que vai ser o seu maquinário. É claro que você está investindo dinheiro nisso, mas você concorda que é um dinheiro muito menor do que você investir em uma academia pronta para depois saber se vai dar retorno? É um dinheiro muito pequeno, né? Então a gente tem que, por isso que eu falei da mínima oferta economicamente viável. Tem que ser uma oferta que você vai gastar dinheiro na maioria das vezes, mas é viável porque você não vai perder o investimento em algo grande. O Renato está perguntando aqui: Lucas, no meu caso, que eu estou iniciando no ramo da higienização de estofados, seria legal abrir um MEI? Sim, é legal abrir um MEI, mas eu sugiro para você o seguinte: você precisa fazer uma projeção de fluxo de caixa. O que é isso, Lucas? Já vem você com esses termos técnicos. Basicamente, o fluxo de caixa ele é formatado para verificar todas as entradas de dinheiro e todas as saídas de dinheiro. A gente cria uma escrituração que nada mais é do que uma nomenclatura para cada evento de entrada de dinheiro e saída, tá bom? E aí a gente avalia como que esse fluxo de entrada e saída de dinheiro se deu no final da operação da empresa, do período. Geralmente eu faço por mês, né? Mas tem empresa que tem necessidade de fazer semanalmente isso, porque precisa comprar produtos e tem que saber quanto que investe. Enfim, análise de fluxo de caixa hoje, com diversos aplicativos que há, na faixa de 150 a 350 reais, você consegue com facilidade colocar no teu celular e acessar os relatórios e verificar como é que está a tua projeção, tá? Mas o que acontece? Por que eu estou falando disso? O MEI ele tem um limite de R$ 81 mil de faturamento bruto, tá? Então, eu vou passar isso para vocês, algo que é um conhecimento muito importante, tá? Mas que muitas pessoas acabam não fazendo.
toda prestação de serviço que a gente faz, ou venda de produto, toda vez que a gente tem uma renda disso, tem um faturamento disso, é necessário pagar impostos, tá? Aí você tem que verificar o KNAI, né? Vou escrever aqui para vocês saberem do que eu estou falando, tá? KNAI é a classificação do modelo do teu negócio, ok? Com essa classificação, que é um númerozinho seguido de uma descrição, você vai verificar com o contador qual que são os impostos que incidem sobre a tua operação. E aí toda vez que você prestar um serviço, você vai emitir, dependendo do modelo de negócio, ou nota fiscal do serviço, ou o cupom fiscal, que tem o mesmo valor da nota. Aí o que vai mudar é o modelo da nota que você vai utilizar. Modelo 21, que é geralmente as notas onde contém ali o ICMS, onde você emite para o Estado, tá? Tem as notas de serviço, que é o modelo 13, que é o serviço é o ISSQN, né? Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. E tem outros modelos de nota que não vai ser o motivo aqui da gente entrar. Por que eu estou te falando isso? Porque você precisa fazer uma projeção de fluxo de caixa, pegar aí, por exemplo, todos os teus produtos e fazer uma estimativa de quantas pessoas você costuma atender ou que você gostaria de atender. Lucas, eu estou começando agora, não tenho ideia de quantas pessoas eu consigo. É básico. Você vai estipular, se você está iniciando como um MEI, quantas horas por dia você quer trabalhar. Então, Lucas, eu quero trabalhar 8 horas por dia. Aí no primeiro serviço que você fizer, você vai medir quantas horas você levou para fazer aquele serviço. Lucas, eu levei 1 hora para fazer aquele serviço. Logo, se você vai trabalhar 8 horas, você só consegue fazer 8 serviços. E se de repente você tiver uma locomoção, você tem que fazer o cálculo disso daí. Qual é, por exemplo, a distância máxima dentro do meu raio de atendimento? Lucas, eu vou trabalhar em Cubatão, mas eu atendo até o Guarujá. Então você vai pegar o bairro mais distante do Guarujá e você vai medir isso daí. Eu levo 1h20 para chegar no bairro mais distante de Guarujá. Tá? Aí você vai colocar na média, né? Ou pegar o fluxo maior de pessoas. Vou começar só pela região de Cubatão, que é o lugar onde eu mais atendo. Qual é o lugar mais distante de Cubatão? 40 minutos, 30 minutos. Aí você vai colocar isso nos teus cálculos aí para você não vender às 8 horas, tá? Porque senão você não consegue nem chegar no teu cliente. Aí vai acabar virando aquele trabalho que você chega todo dia meia-noite em casa, né? Porque não tem o cálculo do trajeto. Aí, tendo esse número, você vai conseguir fazer um cenário otimista. Qual que é o cenário otimista? Agenda cheia, às 8 horas completas. E você vai ter uma estimativa de faturamento bruto, tá? Imposto, o governo não quer saber se você tem uma centena de coisas para pagar, ele quer saber de faturamento bruto, tá? A menos que você esteja em outros regimes, tá? Mas a gente não vai entrar no escopo dessa conversa. Aí você vai ver uma estimativa de faturamento bruto. Aí você vai fazer um cenário mediano. Um cenário que fique entre o pessimista e o otimista, tá? Nesse cenário, você vai colocar uma agenda não tão cheia, pelo menos 70% dessa agenda cheia, tá? 60%. E um cenário pessimista que é abaixo de 50%. E aí você vai verificar qual é o faturamento que você pode atingir nisso, tá bom? Se você fizer essa projeção e nas suas projeções você for passar do valor de R$81 mil, eu não aconselho abrir no MEI, tá? Porque uma vez que você estoura o faturamento do MEI, você precisa pagar todos os impostos que deixaram de ser cobrados no ano da tua atividade. Então, por exemplo, vamos dizer que você estoure em 2024 o faturamento bruto. Em 2025, você vai ser migrado para um novo regime, provavelmente para o MEI, para o ME, né? E aí, todo o teu 2024 vai ser cobrado os impostos que você deixou de pagar, tá? Por isso, não é interessante começar com o MEI se você tem uma projeção de fluxo de caixa que vai estourar o MEI. Aí você tem que começar como ME. Só que quando você inicia como ME, você não vai pagar só uma taxinha lá mensal que você paga no MEI. Você vai pagar, vai gerar DAF, né, ou a DAS, sobre o faturamento da sua empresa. Então, a empresa tem um faturamento bruto e os impostos são calculados de acordo com o faturamento bruto, tá bom? Então, dentro do teu preço, você já tem que colocar esse percentual dos impostos que serão cobrados. Senão, você vai tirar do seu bolso.
tá? Então, respondendo objetivamente sua pergunta, eu indicaria para você fazer uma projeção de fluxo de caixa, tá? Depois dessa projeção, você vai saber, nos 3 cenários, otimista, mediano e pessimista, qual vai ser o teu faturamento máximo. Descobrindo isso, você vai saber se vale a pena abrir um MEI ou ME. Mas que você tem que abrir uma empresa, eu sempre indico a abertura de empresa, porque dá para os nossos clientes essa visão de que realmente nós somos organizados, de que realmente nós somos pessoas que estão levando a sério a prestação de serviço, tá? Ou a venda de produtos. Isso também é muito bom. Quando você emite um cupom fiscal, uma nota fiscal, isso dá valor para o serviço que você presta. Você não é só uma pessoa aleatória que resolveu comprar alguma coisa para vender, tá bom? Então, respondi essa pergunta, Renato? Depois comenta aí. Então, gente, quando eu falo sobre iniciar um negócio em 2024, é interessante que a gente não fique criando barreiras por causa que falta estrutura. Não cometam esse erro, tá? E qual é o caminho que seria o melhor dentro desse cenário brasileiro, de todo mundo ser treinado para ser funcionário? O melhor caminho é, enquanto você trabalhar para outras pessoas... respondi. Obrigado, Renato. Se tiver outras dúvidas aí, podem mandar, tá, gente? Eu sei que é um assunto um pouquinho complexo, mas a gente vai tentando esclarecer aqui para vocês. Se houver necessidade, como eu não quero deixar essa live muito grande, eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, você pode perguntar e eu respondo lá as dúvidas publicamente, tá bom? Não vou citar o seu nome, fica tranquilo quanto a isso, tá bom? Mas vamos lá. Qual que é o melhor caminho para se empreender no Brasil? O melhor caminho, eu sempre falo que o jogo dos empreendedores, dos empresários é o seguinte, é geração de patrimônio. Ninguém empreende ou não deveria empreender se não for no pensamento de fazer o dinheiro multiplicar, tá? Se você não tem intenção de multiplicar o dinheiro que você tem, significa que é melhor pensar se você quer empreender de fato. Então, quando a gente está trabalhando para outras pessoas, nós como funcionários temos que colocar na nossa cabeça que o nosso objetivo é tornar o nosso chefe mais rico, é multiplicar o patrimônio dele, tá? Se você entender esse game, você cresce em qualquer organização. As pessoas muitas vezes ficam condicionadas a fazer muito bem o que foram contratadas para fazer. Mas o jogo não é esse. O jogo é você fazer com que o dinheiro do teu patrão fique cada vez maior. Esse é o game. Então, na sua atividade, não basta somente fazer um excelente serviço. Você tem que pensar em como melhorar o desempenho, a eficiência da empresa, para que o teu patrão possa ficar cada vez mais rico. Esse é o game. Beleza? Enquanto você está trabalhando com o dinheiro dos outros, você tem que ter uma gestão financeira pessoal para que você possa ir, ao longo desses períodos, fazendo reservas financeiras, guardando dinheiro, pegando parte desse faturamento que você tem lá como funcionário e reservando esse faturamento, criando patrimônio para você. Se o teu patrão tem um negócio, ele investiu dinheiro nesse negócio. Ele colocou patrimônio lá. Ou melhor, ele está formando patrimônio lá. E nós vamos ver que muitas pessoas não conseguem entender por que o patrão está rico e o funcionário não tem uma vida tão boa. Porque o patrão está correndo risco. Ele está colocando o dinheiro do bolso, ou colocou o dinheiro dele do bolso, para uma operação, que é o investimento mais arriscado de todos. E nada mais justo do que ele receber por todo o investimento que ele fez. Porque se o patrão trabalha na empresa, ele tem o salário de funcionário e ele também tem que receber parte do dividendo de todo o dinheiro que ele investiu na empresa. Tá? Quando a gente faz balanço patrimonial, por exemplo, todo o resultado de lucro da empresa, ele volta lá para o patrimônio líquido, que nada mais é dinheiro dos empresários. A empresa é feita para gerar lucro para os empresários. E ele, como empresário, ele tem a opção de tirar o lucro, parte do lucro, e ele tem a opção de reinvestir esse lucro dentro da empresa, aumentando o percentual dele de patrimônio líquido, de quanto que ele investiu na organização.
E esses investimentos tem que ter rentabilidade, gente, senão não faz sentido. É melhor pegar esse dinheiro que você está ganhando da empresa e tacar em outro lugar. Um papel da bolsa, um investimento de tesouro direto, um investimento em CDI, enfim, em qualquer outro investimento que possa dar uma rentabilidade para esse dinheiro. Não vai colocar na tua empresa se você não consegue metrificar quanto que o teu dinheiro rende lá. Beleza? E se você tem uma empresa e você não sabe quanto que o teu dinheiro rende a partir da tua operação, pode ser que você esteja no lugar errado. Você está arrumando um emprego ao invés de arrumar uma empresa. Beleza? Então você tem que receber o dinheiro como um funcionário da sua empresa e mais os dividendos do que você investiu nela. Ok? E aí o que acontece? Quando você tiver capital suficiente acumulado, eu indicaria você começar a estudar sobre organização empresarial. Você vai estudar sobre criação de valor. Você vai estudar sobre marketing, que é a publicação dessa criação, dessa solução de problema que você criou. Depois que você criou uma solução de problema, que você anunciou para as pessoas e você sabe para quem anunciar, quem é teu cliente-alvo, onde você vai posicionar seus produtos, canais de comunicação. Você faz um estudo de marketing, tá? As pessoas vão chegar até você. Só que quando ela chega até você, você tem que ter uma estrutura de venda. Você tem que ter um cronograma de venda, você tem que ter um fluxograma de venda, uma jornada do cliente desde o momento que ele entra em contato com você pela primeira vez até quando ele se torna um cliente. Quais são as técnicas que você vai usar para vender? O que você vai oferecer? Como é que você vai apresentar seu produto? Tá? Depois que você vendeu para o cliente, ele pagou por esse serviço, você tem que entregar esse valor. Pelo amor de Deus, gente, não vai vender esse microfone aqui como sendo um microfone de excelente qualidade, um microfone revolucionário, maravilhoso, que corta ruído, tal, um monte de coisa. Aí o cara comprou a tua ideia por causa do teu marketing, que é muito bom, a solução é muito boa, porque ninguém gosta de ficar preso a fio, né? Mas aí na hora de o cara usar o microfone atrasa a voz ao vídeo. Então aí se você for ver nos meus vídeos anteriores, eu estava falando e a voz vinha alguns segundinhos, acho que milésimo de segundo depois. Isso dá atraso na fala, tá? Então, eu pergunto para vocês, ele fez uma baita propaganda, será que ele conseguiu cumprir, entregar o valor que ele prometeu? É o que você tem que fazer na sua empresa. Então você tem que pensar em como que você vai entregar e garantir a satisfação do cliente. E não é prestar o serviço e esperar que o cliente venha avaliar seu produto. Não, você como interessado em saber se o cliente está satisfeito, você tem que ir atrás. Aí você tem que criar mecanismos de avaliação da tua empresa. E depois de tudo isso, de saber que você criou um produto, fez marketing, pensou em vendas, pensou na estruturação da entrega do serviço, você tem que verificar se tudo isso vale a pena, gente. Existem cenários que é aconselhável que o funcionário, o empresário, na verdade, feche a sua empresa e vá arrumar um emprego. Porque a empresa não gera fluxo de caixa suficiente, não gera patrimônio suficiente para pagar a operação dele. É o cara que vende baratinho, mas vai ficar escravo do emprego para sempre. Não vai conseguir tirar férias, não vai conseguir viajar com a família, não vai conseguir realizar os seus sonhos. Quando tiver dinheiro no bolso, vai ter a ilusão de que está dando certo. Só que se a empresa depende dele, se esse cara ficar doente, não tem faturamento. Isso é empresa? Não, isso aí é pior do que o funcionalismo público. Sabe por quê? Ou o funcionalismo tradicional. Porque você não pode pedir demissão, você não pode simplesmente fechar a tua empresa, você tem que pagar um monte de obrigações. Se você tiver funcionário, você vai ter que mandar os funcionários embora. Tá? E aí, no caso de um funcionário, se você ficou doente, você entra no INSS e fica em casa se tratando. Agora, se você assumir um risco de abrir uma empresa, você tem que pelo menos garantir que vai ser mais rentável do que estar no emprego. Se você criou uma empresa só para receber um salário, meu amigo, vai arrumar um emprego. Não fica na tua empresa. Agora, se você está criando um planejamento, se você está passando por uma fase de transição, uma empresa que começou comigo, Lucas, mas eu já tenho um plano de negócios feito. Eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei quanto que eu preciso atingir de cliente, eu já tenho uma projeção de fluxo de caixa, eu já tenho o controle do meu break-even point. O que é isso? O ponto de equilíbrio, o faturamento que eu tenho que ter por mês para pagar os meus custos fixos. Eu sei qual é a margem de contribuição de cada um dos meus produtos.
Se você já sabe isso, já tem uma estratégia montada para a sua organização, aí, meu amigo, é só questão de tempo. Você vai arregaçar a manga, suar no começo, mas a sua empresa já tende a crescer porque ela já tem os fundamentos necessários para isso. É como construir um prédio. Você lança o alicerce e depois você vem construindo todos aqueles bloquinhos que vêm depois, porque o alicerce está fundado. Aí agora você pode contratar construtores, pessoas, colaboradores, comprar material, porque a base está feita. E é por essa falta de base, que muitas pessoas deixam de empreender. É por causa disso que muitas pessoas quebram antes dos primeiros anos. Então, gente, para você iniciar um negócio em 2024, resumindo aqui para a gente fechar a live de hoje. Primeiro, você não precisa de um produto revolucionário. Você precisa resolver um problema. Anota aí. Qual é o problema que eu resolvo? Beleza? Segundo, você não precisa de uma infraestrutura gigantesca, milionária, para começar um negócio. Você precisa criar uma oferta economicamente viável. Uma oferta pequena. Tente minimizar ao máximo os seus gastos e teste o seu produto, ok? Terceiro, você precisa verificar se você tem capital acumulado suficiente para iniciar essa empresa. Se esse dinheiro que você vai gastar é um dinheiro que você tem como recuperá-lo, tá? Ou você tem uma reserva financeira para não depender daquele dinheiro que você vai gastar. Quarto ponto, você precisa fazer projeções na sua empresa. Você precisa saber como é que vai se dar a organização dela. Quanto que você vai faturar. Tá? Quinto, você precisa fazer um plano de negócios. Para que você possa entender a tua operação, a tua empresa de uma forma organizada. Tanto que quando a gente vai falar de empresa, a gente chama de organização. Porque é um conjunto de muitos setores que se conversam entre si para chegar num objetivo. Você tem que pensar nisso. Eu vejo muitos empreendedores tendo surpresa depois que começam a atividade porque não sabia que tinha aquilo naquela situação. E fazer manutenção com o avião voando é mais difícil, gente. Leva mais tempo. O cara não tem o tempo necessário para fazer todas as documentações e aí tem que fazer aos poucos. E a tua operação está correndo risco, não tem jeito. Tá? Então, gente, o que eu tinha para compartilhar com vocês são essas dicas, essas 5 dicas, que eu tenho certeza que se você pegar cada uma delas, se você voltar esse vídeo aqui, assistir novamente, eu tenho certeza que você, se pegar essas dicas e ir nesse caminho, você vai conseguir montar a tua empresa, você vai conseguir crescer nesse mundo dos negócios e ter uma empresa saudável. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, às 6h55, estaremos aqui, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.